Seja muito bem-vindo! Nessa live de hoje a gente vai falar sobre o que é indispensável para um profissional do Lighting Design, para um profissional Lighting Designer aí conseguir alcançar seus objetivos, conseguir ter uma boa performance no seu dia a dia, se desenvolver e criar cada vez mais habilidades nessa área e também, é claro, né, criar uma boa carteira de clientes e manter essa carteira de clientes. Então sejam todos vocês muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de todos vocês. Boa tarde, Naldo. Quem mais está aqui? Letícia, boa tarde. Luiz Felipe, Débora. Paula, boa tarde. Mariana, que legal ter vocês aqui. Bruno. Me digam, por favor, se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem, está tudo certinho com o áudio e com o vídeo, para a gente já começar aqui a nossa live. Boa tarde, Arquidesigner Porto. Oi, Luciana, boa tarde. Cristina, Ana Cláudia, que legal. Débora, boa tarde. Vocês já assistem normalmente as minhas aulas de terça-feira ou não? Queria saber se você veio especificamente porque eu avisei que a aula hoje ia acontecer aqui no Instagram ou você estava de passagem aqui e você acabou entrando na live. Diga aqui para mim, por favor, nos comentários. Olá, Marcelo, Luciana. Eu pergunto porque eu faço as aulas de terça-feira normalmente no YouTube, à 1h da tarde, mas hoje eu quis mudar um pouquinho porque como é um tema que não é um tema tão técnico, né? É mais uma conversa, um bate-papo, eu achei que aqui faria mais sentido a gente ter essa conversa. Ah, legal! Veio porque eu avisei. Aluno do curso, que legal! Fernando, aluno do curso. Legal, Fernando, que legal a sua presença, obrigada. Silmara, boa tarde. Lucas tá de passagem. Boa tarde, Lucas. Então, espero que você goste aqui dessa conversa. Lembrando que todas as terças-feiras a gente tem um bate-papo sobre iluminação, tá? Bom, então novamente, né, eu quis falar aqui quis trazer esse tema para a aula de hoje porque foi um assunto que surgiu nos meus stories na semana passada, a partir de uma caixinha de perguntas que eu coloquei, e a pessoa me perguntou o que seria indispensável para um profissional Lighting Designer. E eu trouxe ali, né, eu apresentei alguns tópicos, algumas coisas que eu acredito que são indispensáveis no meu ponto de vista, a partir da minha vivência e da minha experiência, e achei que faria sentido explicar um pouquinho mais essas questões para que vocês pudessem ter uma melhor amplitude de cada um daqueles pontos. Então, o primeiro ponto, obrigada, Velma, já estava passando, como eu já sigo, gosto do conteúdo, entrei, obrigada. Então, espero que você possa assistir aqui e ficar até o fim. Se por acaso alguém aqui não puder ficar até o fim, a live fica salva no perfil, tá? Mas assiste aqui que a gente consegue trocar ideias, bater papo, você pode deixar sua pergunta que a gente vai conversando. Então, o primeiro ponto que eu respondi quando a pessoa me disse o que é indispensável para um profissional Lighting Designer, a primeira coisa que eu coloquei foi se manter curioso. E toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro eu penso no meu amadurecimento profissional. Então, quando eu estava na faculdade, eu ouvia sobre algum assunto, eu me lembro que muitas vezes eu não era curiosa sobre aquele assunto. Então eu ouvia, absorvia aquela informação, às vezes era um assunto meio chato, então aquilo lá era uma decoreba. E depois de um tempo, não só eu já tinha esquecido aquele assunto, como não tinha aprendido nada a mais. E aí quando vinha um conteúdo complementar ou alguma coisa, algum amigo meu me apresentando alguma coisa, eu falei, poxa, mas você trouxe isso daquele assunto? Como que aquilo se transformou nisso, sabe? Então, por mais que um assunto seja aparentemente superficial ou aparentemente meio chato, é muito importante você se manter curioso, você buscar entender as características, os detalhes,
como que uma coisa passa, por que uma instalação, por exemplo, por mais meio chato, né, que possa ser um assunto sobre instalação, mas por que uma instalação de determinado produto é feita assim e não é feita assado? Como que tem que ser o detalhamento para fazer aquela instalação, sabe? Fazer essas perguntas, manter aguçada essa curiosidade e esse olhar vai fazer com que, primeiro, você tenha um repertório muito maior para você levar para o seu próprio projeto e, segundo, que você possa entender questões técnicas com muito mais profundidade. E isso vai te dar muito mais segurança no seu dia a dia de projetos e também não só para projetar, mas para tomar decisões ou para fazer um detalhamento de instalação, por exemplo. Então, essa questão da curiosidade, ela tá ligada não só a parte de técnica, né, como eu comentei até agora, mas também a você entrar num local e observar a iluminação e se perguntar por que isso foi feito assim, não foi feito assado? Se tivesse sido feito de outra forma, teria ficado melhor? Como é que... Olha, eu vi uma iluminação bonita aqui, né? Tô me sentindo bem nesse espaço. Parar e reparar o que tem aqui. Tem uma fita LED ali, um perfil de LED, uma fita aplicada numa parede. Chega perto, põe a mão, né, à medida do possível ali, põe a mão, analisa de onde que essa luz está vindo, que tipo de perfil foi colocado, como que ele está incorporado naquela superfície, seja um painel de madeira, seja uma superfície de alvenaria. Essas perguntas, essa curiosidade vai fazer muito bem no dia a dia, né, no seu dia a dia profissional. Isso eu falo especificamente para o lighting design, mas é óbvio, é válido para tudo, para arquitetura, para design de interiores, para qualquer outra área. Mas para o lighting design é bem importante, até porque tem muitos assuntos que a gente não tem acesso com tanta facilidade na internet, ou às vezes tem a informação, mas você não sabe se aquilo ali está certinho ou não. Então observar aquilo na prática, se funciona, se não funciona, e observar a partir de vários âmbitos, né? Então tem um perfil ali instalado, novamente pro exemplo do perfil. Eu tô vendo esse difusor tá com os LEDs marcados, de que forma que essa luz sai do perfil? Essa luz tá muito marcada ou ela tá mais suave? Eu acho que isso é agradável ou não? Isso me ofusca? É ter essa percepção do ambiente, da iluminação, esse olhar a partir de tudo que está ao nosso redor. Isso passa, inclusive, falando aí por um aspecto um pouco mais conceitual da coisa, também pela luz natural. Você está andando no entardecer, de que forma que a luz natural, a luz do sol interage ali com a vegetação? Essas sombras são mais suaves, são sombras mais marcadas? Qual é a angulação dessa fonte de luz? Qual é a temperatura de cor? Isso tudo agrega demais para o nosso repertório, gente. Então, se manter curioso o tempo todo a respeito de vários assuntos só vai te fazer bem. E essa preguiça que às vezes a gente tem, né? A gente olha aquilo e fala, tá, legal. Pensar as coisas de uma forma muito óbvia, isso é muito limitante. Isso vai tolhindo a nossa imaginação, a nossa criatividade. Então, abrir, né? Manter essa porta aberta e começar a questionar as coisas só vai te fazer se tornar um profissional melhor, mais capacitado e mais confiante aí para a tomada das suas decisões cotidianas de projeto, né? Depois, é claro que não adianta a gente só ficar nesse campo aí do empírico, né? Você precisa ter estudos e atualizações constantes. Até porque é uma coisa que eu converso bastante aqui com vocês. Esse ramo da iluminação, falando em termos de produtos, é um mercado que se atualiza com muita frequência. A iluminação antes do LED era totalmente analógica, né? As fontes de luz ali eram desenvolvidas com base em filamentos, em gases, esse tipo de materiais que compunham as fontes de luz, as lâmpadas. Depois que isso se tornou, depois que houve essa revolução aí, essa mudança da iluminação, que hoje está muito fortemente baseada no LED,
O LED é um componente eletrônico, portanto, ele tem avanços muito rápidos na tecnologia, assim como um celular que é lançado hoje, daqui 6 meses, já está meio antigo, né? Já tem coisas novas, uma televisão, um computador, com o LED não é diferente. Ele também é um componente eletrônico e também tem avanços muito rápidos. Por isso que esse estudo, essa atualização são essenciais. E isso está relacionado não apenas aos produtos, não apenas a portfólio e tecnologias, mas também relacionado aos estudos no que dizem respeito a como a iluminação impacta a nossa vida e a nossa saúde. Estudos que dizem respeito às características das fontes de luz, porque até o LED, como eram tecnologias bem específicas, né? Todas as normas, os estudos, a atuação aí do mercado de iluminação era pautada naquela tecnologia existente. Agora com o LED várias coisas mudam, né? A gente tem capacidade de manipular características bem específicas da fonte de luz, de ter características muito mais elaboradas para algumas aplicações. Por isso que a gente tem que entender muito bem os fundamentos técnicos da iluminação, que estão baseados ali na minha metodologia de 4 pilares. Se você é meu aluno, você já deve ter ouvido eu falar sobre isso. Então, o primeiro é fundamentos técnicos da iluminação e o segundo pilar, que é de produtos. A gente precisa ter um conhecimento muito bem embasado disso para que a gente possa tomar essas decisões de projeto e utilizar os melhores produtos, não em termos de custo-benefício, né? Claro, eu não preciso sempre utilizar o melhor produto possível. Tem projeto que eu não preciso utilizar aquilo, até porque eu não vou poder pagar por aquilo, né? O cliente não vai poder pagar por aquilo. Mas eu posso escolher qual é a característica que é indispensável naquela situação e escolher o melhor produto possível para aquele projeto e não o melhor produto do mercado, né? São coisas bastante diferentes. Então, saber determinar qual vai ser o produto mais adequado, qual vai ser a tecnologia mais adequada, por que eu tenho que usar cada uma delas, e isso vai te ajudar não só nas decisões de projeto, mas também a defender essa decisão. Quando o seu cliente talvez trouxer alguma dúvida, trouxer alguma incerteza, você vai conseguir defender ali seu projeto de uma forma muito mais completa e muito mais consciente, porque você vai estar totalmente pautado em informações técnicas. Então a gente falou sobre se manter curioso e também sobre estudo e atualizações constantes. E na mesma linha, né, eu trago aqui também a questão de buscar novas soluções e novas inspirações. Eu até fiz um post no sábado, né? Eu fiz um meme em que falava um pouquinho sobre projeto de iluminação, né? Então era aquele meme do Chico Buarque feliz, depois ele fica chateado. E aí o Chico Buarque feliz estava falando, eu aprendi a fazer projeto de iluminação. E depois ele chateado falando, mas eu coloco o painel de LED em todos os lugares. Porque a gente vê muito isso, né? Uma solução que é replicada de forma indiscriminada em todos os ambientes, como se aquela fosse a solução para todos os problemas e para todas as situações. E quando eu falei sobre o painel de LED, muitas pessoas vieram nos comentários trazer também a questão do perfil, por exemplo. Porque agora a gente vê de uma forma indiscriminada também o perfil de LED sendo utilizado à torto e à direita em todos os projetos, em todos os ambientes. Do nada, todos os ambientes passaram a ter linhas de luz que fica no teto, às vezes vem na parede, e na parede está ofuscando a pessoa que tá sentada ou que está usufruindo daquele espaço. Todos os projetos acabam ficando meio parecidos, como se a única forma de você fazer um projeto interessante, bonito, diferenciado, é sair aplicando as linhas de luz. Então você buscar novas soluções, né, buscar inspirações diferentes, vai te possibilitar trazer justamente coisas diferenciadas. Porque os clientes, no fim das contas, eles querem um projeto bonito, eles querem um projeto interessante, que seja aconchegante, que traga esse bem-estar, mas ele também quer uma coisa diferenciada, ele também quer ser único, né? Ou ter alguma coisa de forma exclusiva. Então é muito
muito interessante, muito positivo você poder proporcionar coisas diferentes dessa forma. E aí, se você simplesmente sai replicando, né, como se fosse um grande carimbo, eu brinco às vezes, né, painel de LED em todos os espaços, perfil de LED, perfil linear em todos os espaços, você está simplesmente reproduzindo o que todo mundo faz. E aí, seu projeto ele perde a identidade. Portanto, você se manter curioso, ter atualizações constantes e buscar inspirações em projetos de colegas no Brasil, buscar inspirações em projetos de colegas de outros países, buscar inspirações na natureza, que foi o que eu comentei lá na parte do se manter curioso, né? Observar a luz natural, você saber o que está acontecendo aí no mercado em relação a produtos diferentes e pensar, poxa, como que eu posso aplicar isso de uma forma diferenciada no projeto? Que tipo de efeito isso poderia gerar? Isso vai trazer a exclusividade para os seus projetos, vai trazer essa diferenciação. O terceiro ponto que eu coloquei, que é muito importante também, é ter um contato próximo e empático com o cliente. Por quê? Para você fazer um bom projeto, você precisa conhecer muito bem o seu cliente, você precisa entender quais são as suas necessidades, quais são os seus gostos e quais são as suas expectativas, para que esse projeto realmente fique alinhado com as suas necessidades. Olha lá o comentário, né? Eu vejo na minha cidade spot em trilho, justamente, é a mesma coisa, né? Utilizado como carimbo também muitas vezes, assim como o painel de LED, assim como o perfil, spot em trilho, isso acontece também. Então, você ter esse contato próximo com o seu cliente, você vai entender quais são qual que é a realidade dele, a rotina dele e vai conseguir pensar de que forma você pode auxiliá-lo com o projeto de iluminação. Então, muitas coisas o cliente nem imagina que a iluminação pode fazer por ele. Por isso, você ter essa conversa, esse contato próximo e empático, que vai muito além de quantos quartos tem a sua casa e qual que é o pé direito, né? Mas entender de fato a rotina, os gostos e as suas expectativas, vai fazer com que você possa propor soluções que ele não estava à espera, que ele não imaginava. E isso vai trazer o elemento surpresa e vai fazer novamente com que ele se encante pelo seu projeto, com que ele se encante com o seu atendimento, com que ele, mais do que isso, que ele te indique para outros profissionais, que é algo essencial no nosso mercado, né? O mercado da construção civil é muito na base do boca a boca, é muito na base da indicação, não apenas lighting design, mas arquitetura, interiores, engenharia, pra gente é muito importante. Por isso a gente precisa estar próximo desse cliente, ter, né, a satisfação desse cliente garantida, porque isso vai nos trazer, aí vai fazer com que a gente possa realmente se destacar no mercado, galgar novos negócios, ter uma agenda de projetos cheia, que é o que todo mundo quer. Eu vi que alguém fez um comentário aqui, a Silmara. É um alívio ouvir você falar sobre o uso indiscriminado de perfis. Tendência é uma coisa, sair replicando indiscriminadamente é outra. Com certeza, Silmara. E aí que tá a linha tênue que vai separar os profissionais de fato, as pessoas que dominam um assunto, das pessoas que estão simplesmente replicando coisas que vêm aí na internet. A tendência é algo para você usar como o sal na comida. Se você exagera, estraga a comida, tem que jogar no lixo, né? Não dá para corrigir aquilo. Da mesma forma, se você pega aquela tendência e enche aquele projeto de perfil, ou enche os seus projetos de perfis, e quando eu falo perfil aqui, eu posso estar falando spot com trilho, posso estar falando em painel ou qualquer outra coisa, né, que esteja aí na tendência do momento, você vai estragar. Aquele projeto vai ficar exagerado, vai ficar pesado, vai ficar nada a ver, sabe, né? Quando você tem ali uma coisa, você fala, nossa, mas isso daqui ficou forçado, né? Colocar aquele perfil naquele espaço, por exemplo, ele não encaixa aqui, parece que foi colocado só pra ter. E não é isso que a gente quer, né? Isso tudo que é feito no projeto tem que ser feito com estratégia, tem que ser feito com direcionamento, tem que ser feito com base num conceito. E tudo isso vem a partir dessa conversa, desse diálogo muito próximo e muito empático com o cliente. Com o cliente entendendo o estilo de vida, o estilo de trabalho dele, das outras pessoas que vão ocupar o espaço, se há crianças dessas crianças, se há idosos desses idosos, para que seja realmente personalizado. Vou deixar gravado assim, tá, Helenice? Pode ficar tranquilo.
Eu vi que tem uma pergunta aqui, a Fátima. Existem feiras de iluminação? Existem sim, tá, Fátima? A feira no Brasil, que é a mais famosa, é a Expo Lux, que acontece, agora eu não me lembro se é todos os anos ou a cada 2 anos, tá? Que acontece junto com a FEICOM. E as feiras internacionais mais famosas são a Light and Building, que acontece em Frankfurt, na Alemanha, a cada 2 anos, e a Eurolute, que acontece em Milão, se eu não me engano, também a cada 2 anos, tá? Esse ano aconteceram essas 2 feiras, então a próxima vez que vão acontecer de novo, só 2025, tá? Mas existem feiras sim, se você entrar aí na internet, você consegue pegar todas as informações. Bem, e por último, mas não menos importante, então eu falei aqui 3 pontos a respeito de estudo, profissionalização, de pesquisa, de se manter atualizado. Falei um ponto sobre esse contato muito próximo e muito empático com o cliente. E aqui é claro, né, gente? Eu não vou abordar que você precisa ter conhecimento técnico profundo. Não vou abordar que você precisa saber como iluminar os espaços. Isso é óbvio para que você possa desenvolver o trabalho. Mas mais do que isso, né? Do que essa curiosidade, do que esse contato muito próximo com o cliente para que você possa fazer coisas efetivamente personalizadas, está também uma boa estratégia de comunicação e de divulgação do seu trabalho. Não adianta nada você ser o melhor do que você faz se só você sabe disso, se só você e aqueles clientes mais próximos sabem disso. Você precisa ser capaz de comunicar isso para o mundo, de comunicar isso para as outras pessoas. De que forma a gente faz isso? Hoje a gente tem uma ferramenta poderosíssima à nossa disposição, que é a internet, que os profissionais, né, de gerações anteriores não tiveram. Então a gente tem que usar e abusar disso, precisa aproveitar. O Instagram é uma ótima ferramenta para isso. Através do Instagram você consegue divulgar os seus projetos, você consegue divulgar as suas ideias, você consegue, através dos stories ou mesmo de lives, contar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sobre o seu dia a dia profissional, quem é você, do que você gosta, do que você não gosta, dos seus valores, da sua forma de trabalhar. Isso é importantíssimo, porque quando uma pessoa contrata um profissional para fazer o projeto da sua casa ou da sua empresa, essa pessoa está dando entrada para esse profissional para a sua vida também, de certa forma. Portanto, é muito importante que esse cliente e esse profissional tenham uma certa conexão, uma empatia. É muito importante que façam parte, como que eu posso dizer, que compartilhem dos mesmos valores, das mesmas ideias, da mesma forma de pensar. Portanto, quando você consegue compartilhar ali os seus pensamentos, os seus valores, os seus gostos, né? Cada profissional tem um estilo de trabalho, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de luz indireta, então eu utilizo muito luz indireta nos meus trabalhos. Se eu tenho um cliente que não gosta de luz indireta, quando ele vir meus trabalhos, ele provavelmente vai falar, puxa, eu prefiro uma profissional que tenha uma linguagem de projeto mais próxima da minha. Isso faz total sentido e isso é saudável para essa relação, porque o cliente nunca vai ficar satisfeito com o meu trabalho se houver realmente esse choque aí de gostos, ou por mais que eu tente fazer o que ele gosta, eu vou ficar insatisfeita com o meu próprio trabalho, porque não é o meu estilo. Então, ter essa comunicação aberta, você mostrar quem é você, do que você gosta, como você trabalha, o seu dia a dia de projeto, isso é muito saudável. O Instagram é uma grande vitrine em que o cliente vai poder entender como é o seu trabalho, qual é o seu perfil, que tipo de projeto você faz e assim por diante. Então, o Instagram é uma excelente ferramenta. E a internet de uma forma geral, você pode ter um site onde você tem seu portfólio, você pode ter um blog que você escreve sobre iluminação. De todas as formas, colocar a cara, né? Mostrar a cara para o mundo, mostrar o seu trabalho para o mundo é muito importante. Isso, com certeza, vai fazer total diferença aí no seu desenvolvimento profissional e nos projetos que você vai pegar. Então, essa estratégia, ter uma estratégia de comunicação muito bem
feita, né, muito bem definida, é muito importante. E quando eu saí da Philips, que eu abri meu próprio escritório de Lighting Design, foi uma grande dificuldade que eu tive no início. Eu não sabia nem por onde começar, eu me sentia totalmente perdida nisso, porque eu nunca tinha precisado fazer uma divulgação do meu trabalho, porque eu era funcionária de uma empresa. E como que eu faço isso? Eu estava tão perdida no início que eu vou falar uma coisa aqui pra vocês que eu tenho até vergonha hoje, mas naquele momento lá inicial eu falei, puta, será que vale a pena fazer mala direta? Sabe, enviar carta para as pessoas com a divulgação do meu negócio? Porque eu não sabia nem por onde começar. E a partir daí eu fui pesquisando, eu fui estudando, fui lendo, fui entendendo. Mas hoje o mundo tá no mundo digital, todo o mercado tá no mundo digital. Então é pegar as ferramentas disponíveis, estudá-las, entender de que forma você pode se expressar, de que forma também combina com você, né? Mostrar a vida pessoal. Tem gente que gosta super de fazer isso, se sente super à vontade, tem gente que não se sente. Então entender de que forma você consegue se comunicar com a sua audiência e mostrar quem você é, quais são os seus valores, qual é o seu jeito de trabalhar e o que os seus clientes podem esperar de você. Isso é essencial. Então, por isso que eu arremato, né, dizendo que além de se manter curioso, de ter todas as informações, de ter uma boa relação com o seu cliente, você precisa conseguir se comunicar com o mundo, precisa ser capaz de divulgar o seu trabalho para que você possa aí, claro, atrair mais clientes e desenvolver todo o trabalho a partir do conhecimento técnico que você já tem. Tá claro, gente? Deu para entender essas questões todas que eu apresentei aqui para vocês hoje? Vocês adicionariam alguma coisa aqui que de repente eu possa ter esquecido? Tem alguma coisa que passa pela sua cabeça que eu não tenha colocado aqui, elencado como os 5 pontos principais? A Silmara fala, você sentiu muita diferença em atuar em Portugal? Olha, Silmara, não senti, tá? É claro que eu tive existe uma barreira natural, porque aqui eu não tinha networking, diferente do que no Brasil, que eu já tinha um networking estabelecido. Algumas coisas diferentes também com respeito à nomenclatura, então os nomes das coisas são diferentes. Por exemplo, no Brasil são luminárias de embutir, aqui são luminárias de encastrar. No Brasil são luminárias pendentes, aqui são luminárias suspensas. No Brasil é forro de gesso, aqui é pladur. Então eu preciso adaptar o vocabulário nessa comunicação. Mas, é claro que, né, então tem essas adaptações, essas primeiras dificuldades, mas em linhas gerais eu não notei grande diferença, tá? Novamente, essa questão da divulgação foi muito importante, porque como eu cheguei aqui sem networking, todo o meu trabalho começou através do Instagram, através do blog, através de site, e eu comecei a pegar um projeto. No início eu pegava muito projeto no Brasil, fui pegando um em Portugal, depois 2, depois 3. Hoje eu pego 90% dos meus projetos são aqui em Portugal, ou Europa, ou Emirados, que eu também faço para os Emirados, e eu pego pouca coisa no Brasil. Então foi uma transição que eu fui fazendo, né, naturalmente, por conta da minha comunicação, do meu foco de tratativas, enfim. Então eu não notei nada muito difícil. Claro que você não vai do zero pro agenda cheia de projetos da noite pro dia, né? É uma construção. Mas com as ferramentas certas, trabalhando de forma contínua na internet, você consegue fazer isso. Obrigada, querida. Fico muito feliz que você esteja gostando. Então, aliás, esse é um ponto que eu adicionaria. Quando a gente fala em internet, em redes sociais, em presença online, não adianta você fazer muita coisa uma semana, depois larga, aí volta, aí você faz muita coisa mais 2, 3 dias, depois larga. É igual emagrecer. Não adianta você fazer dieta 3 vezes na semana, essas 3 vezes na semana você corre 10 km por dia e nos outros dias você não faz nada e come chocolate o dia inteiro. É preferível que você faça um pouquinho por dia, mesmo que numa menor escala, numa menor intensidade,
faça um pouquinho por dia, mas todos os dias, ou seja, isso se chama ter consistência, do que você fazer muito num dia, nos outros dias você larga. Porque você precisa ter essa comunicação contínua. Você vai pegando as pessoas pouquinho a pouquinho. Então, também dividir o seu trabalho, toda essa presença online, essa comunicação faz parte do nosso trabalho enquanto Lighting Designers. Então, dividir um pouquinho por dia para que você possa fazer isso de uma maneira consciente e consistente, para que você possa alcançar aí os resultados. Isso é essencial, tá? É essencial. Alguma pergunta, gente? Querem pontuar alguma coisa? Bom, então queria lembrá-los que sempre aqui no perfil eu trago conteúdo sobre iluminação todos os dias, no feed, nos stories, sempre tem vídeo novo no YouTube também. Então, se você quer aprender mais sobre iluminação, me siga aqui no perfil do Instagram, também se inscreva no meu canal do YouTube, que eu tô ali compartilhando novas informações sempre. E se você tiver curiosidade, se você quiser aprender mais sobre determinado assunto, me manda informação aqui, me manda direct, faz um comentário no YouTube que eu sempre trabalho em cima das necessidades dos pontos que vocês abordam, tá? Dos pontos que vocês colocam. A Fê falou, ótima contribuição, Fê. A Fê falou, ter essa constância também na busca de conhecimento e pesquisa, sim, que é essencial. No fim das contas, eu diria que essa consistência é a chave para o sucesso em qualquer aspecto. Da mesma forma, não adianta você ler a Barça hoje e você ficar um ano sem ler nada. Leia um pouquinho por dia, estude um pouquinho por dia, desenvolva esse hábito de estudar ou de observar ou de, sabe, um pouquinho por dia. Isso é muito mais construtivo do que você se dedicar muito pesado um dia ou 3 dias e depois largar, porque aquilo lá realmente fica totalmente abandonado, né? Com certeza, engloba conhecer tendências, né? Ficar por dentro do que está acontecendo. Mas sempre usar essa tendência igual a gente usa o sal na comida, com muito cuidado, com muita medida. Porque se exagerar, aí deixa de ser tendência e passa a ser um exagero, realmente, né? Passa a ficar uma coisa pesada demais. Então a tendência, até porque a tendência, ela é uma coisa que, se você reparar, vamos supor, né? Agora tá na tendência dos perfis. Tem casas que tem perfil para tudo que é lado, lojas que tem perfil para tudo que é lado. Daqui 5 anos, quem entrar nessa casa, essa casa vai ter cara de velha. Por quê? Porque aquela tendência não vai mais existir, já vai ser outra tendência. E vai ser claramente uma casa que foi desenvolvida num período diferente. Então é muito mais interessante a gente trabalhar em projetos que são atemporais, ou seja, que eles não envelhecem, e aí você pode trazer uma pitada de um elemento ou outro, mas como é somente uma pitada de fato, ela vai trazer a parte interessante, a parte visualmente atraente, sem ficar exagerado. E esse projeto vai ser atemporal. Exatamente, fica datado, Camila. Então é muito cuidado com esse tipo de coisa. Toda vez que tem uma tendência, se você perde a mão, essa casa fica rapidamente, esse projeto, essa loja, fica tem rapidamente esse problema. Quando a gente fala numa loja, por exemplo, as lojas costumam mudar toda a arquitetura de anos em anos, a cada 3 anos, a cada 5 anos no máximo. Então, se você pode até exagerar num projeto desse tipo, porque rapidinho você vai ter uma mudança. Agora, uma casa, quem que reforma a casa inteira a cada 3 anos? Isso já não é uma realidade. Então, a gente precisa tomar cuidado e fazer projetos que são mais atemporais. Fica cafona, exatamente, Moni, também tem esse ponto. Legal, gente. Então, quero agradecer demais a presença de vocês.
Depois me contem se vocês gostaram de fazer a aula aqui no Instagram ao invés de no YouTube. Eu quis trazer porque como era um momento mais bate-papo mesmo, não faria sentido ficar compartilhando a tela. Então me contem se vocês gostam desse tipo de formato que eu vou inserir mais aqui no meu conteúdo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse tema. Se vocês quiserem que eu fale sobre outros temas, tragam aqui para mim as sugestões e a gente se vê numa próxima oportunidade. Beijo enorme para todos vocês e até mais. Tchau, tchau!